Bom dia, a paz do Senhor estejam com todos. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa quarta-feira. Que Deus possa trazer a paz, a alegria sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês. Que Deus possa continuar sendo prioridade na vida de vocês. Desde já agradeço por cada pessoa que tem ido no nosso canal, que tenha compartilhado, que tem deixado comentário, que tem levado a palavra de Deus para mais pessoas poderem entender que Deus ele é Deus, que ele é o Deus do impossível. O possível é para mim, o impossível, o possível é para mim e para você, e o impossível é para o nosso Deus. Esse Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso que nos promete e nos cumpre. E a palavra de hoje, ela se encontra em Mateus 7, 24 ao 29. E a palavra fala assim: a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semeá-las-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rio, assopraram ventos e combateram aquela casa, pois não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os enviou como tendo autoridade e não como os escribas. Então essa palavra fala para que possamos construir a nossa casa sobre uma rocha. Pois quando construímos a nossa casa, o nosso casamento, o nosso lar, quando construímos a nossa vida sobre rocha, ela pode vir a tempestade que for, ela pode vir a chuva que for, ela pode vir a ventania que for, mas a tua casa e a minha casa construída na rocha, ela não vai ser descida rio abaixo. Porque quando é construída a rocha, todos sabem que a rocha é uma pedra dura, né? Que ela não quebra. Não sei se ela não quebra. Perdão, se ela não quebra fácil, se ela não se quebra. Mas a palavra fala que devemos construir a nossa casa sobre rocha. Pois passamos por tempestade, por lutas, por provas, e ali estamos permanentes com a nossa casa sobre uma rocha. Porque a nossa rocha, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que passamos por provas que muitas das vezes não acreditamos que vamos conseguir sair vitoriosos. Mas estamos passando pela essa prova sobre uma rocha. E pode vir o vento, pode vir a tempestade, que firme estamos ali. Mas quando Deus fala e o homem não se atenta, não obedece a Deus, aí sim ele constrói a tua casa sobre areia. E aí sim vem a tempestade, a água, o rio e leva toda aquela areia. E em seguida a areia vai descendo, e aí vem sobre a casa construída na areia, ela se desfaz, ela vai sobre aquele rio. Que possamos sempre permanecer na rocha, sempre construir a nossa vida sobre uma rocha.
Construa sua vida sobre a rocha, construa o seu casamento sobre uma rocha, construa a sua empresa, construa o seu sonho sobre uma rocha. Não permita que nenhuma tempestade venha e leva, porque você não construiu sobre areia. Pois Deus nos ensina a ser fortes e corajosos. E que sejamos sim fortes e corajosos, que sejamos como uma rocha, que podemos levar a pancada, podemos levar ali a ventania, mas somos como uma rocha, porque o Senhor Jesus está comigo e contigo em todos os momentos. Todos os dias, quando Deus nos permite levantar na manhã, seja grato a Deus, pois muitas pessoas fecham os olhos durante a noite, a madrugada, e não vão se abrir mais. Vão para o sono eterno, esperar todo o julgamento. Entenda você que quando abrimos os olhos de manhã cedo, somos vitoriosos e não somos melhores do que aqueles que fechou o olho e não abriu. Nós apenas somos vitoriosos e Deus nos deu a oportunidade de algo naquele dia. Muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de abrir os olhos para consertarmos a nossa vida. Muitas das vezes Deus nos dá a permissão de abrir os olhos para pedir perdão ou para perdoar uma pessoa. Entenda você, não construa a tua casa sobre uma areia. Construa sobre rocha para a tempestade vir e você permanecer firme. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra possa permanecer no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.